paz, meus queridos. Bom dia. Seja bem-vindo a mais esse momento de reflexão da Palavra de Deus. E eu quero meditar com vocês sobre o que está escrito em Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 em diante. Se você tiver a sua Bíblia em mãos, é bom que você acompanhe, marque, anote aquilo que mais chamou atenção, aquela frase, aquele pensamento que tocou no seu coração para que sirva de instrução para a sua vida. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a palavra que Deus tem para as nossas vidas hoje. E como nós lemos aqui no texto, a semente é a palavra de Deus. Deus colocou um poder sobrenatural sobre esta semente. Existe um poder tremendo na palavra de Deus. Ela possui um valor extraordinário. Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há foram criados pela palavra que saiu da boca de Deus. Hoje, como cristãos, eu e você somos a boca de Deus na terra para anunciar, para fazer essa semente germinar. E a palavra continua com o mesmo poder criador, com o mesmo poder extraordinário. E Jesus disse que a nossa boca fala daquilo que estiver preenchendo o nosso coração. Se o teu coração está cheio dessa preciosa palavra, a tua boca vai anunciar, vai falar, vai estar contagiando a todos com esta maravilhosa palavra. Deus, Ele é um gerador de sementes. E Ele jamais gerou uma semente ruim. Todas as suas sementes são boas. E hoje nós, eu e você, somos os seus semeadores. A terra onde nós devemos semear é o mundo, o coração das pessoas, a nossa família, o ministério, lá na vida profissional, o nosso futuro e em todos os lugares onde nós tivermos oportunidade, devemos estar anunciando a palavra do Senhor, viva, verdadeira, que transforma, que cura, que traz novo sentido à vida daquele que a coloca em seu coração. E Jesus foi o primeiro semeador. E como um bom semeador, ele semeou a semente do seu pai quando ele estava aqui na terra. Mas hoje, o Senhor continua a semear em nós, através de nós, para que outras vidas e situações sejam geradas. Na sementinha, por menor que ela seja, estão todas as características, toda a essência do novo fruto, da nova vida que irá nascer quando você semear essa semente na vida de alguém. Ela vai germinar em um coração que não está endurecido, um coração livre de sentimentos ruins, um coração aberto à voz de Deus.
Mas infelizmente, meus amados, o que nós temos visto hoje são pessoas se afastando da semente. Não dão mais valor ao que ela tem. Muitos não leem mais a Bíblia, não meditam mais como antes, não buscam mais ao Senhor como antes. Queridos, a Bíblia não é um livro qualquer, como muitos acreditam. A Bíblia contém a palavra de Deus viva, real, verdadeira, e essa tem poder para mudar todas as coisas, inclusive a sua vida. Em 1 João 5, diz que há pecados para a morte, e que nesse caso não haverá retorno ou nova chance. E nós entendemos que pecado para a morte é rejeição da palavra de Deus e pecar contra o Espírito Santo. Existem pessoas que rejeitam, que menosprezam, que debocham das boas novas da salvação. E ainda outros que, mesmo conhecendo a palavra, não valorizam e não voltam para trás, vivendo uma vida como se Cristo não tivesse sido crucificado como castigo por nossos pecados. Não valorizam o sacrifício da cruz, que foi única e exclusivamente por cada um de nós. Devemos obedecer e praticar a palavra de Deus com amor, com alegria, com gratidão por tudo que o Senhor é. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele ama a todos. Ele quer ajudar a todos. Ele quer salvar a todos. Mas a salvação que nos traz a vida eterna, essa é condicional. Precisamos aceitar a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e aceitar o sacrifício da cruz. O que nós precisamos então fazer para que a semente de Deus frutifique em nossos corações? Nós precisamos nos voltar totalmente para a palavra, porque nós sabemos que desde o princípio, quando Deus fala com os seus servos, Ele sempre chama o povo de volta para a sua palavra. Deus quer que o seu povo se volte para os seus preceitos, para os princípios bíblicos, para os seus mandamentos, com o coração aberto. Queridos, Josué no capítulo 1 nos diz que se praticarmos a palavra, seremos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Ser bem-sucedido é o resultado de uma comunhão com o Pai. E esse sucesso, esse resultado, ele está intimamente ligado à sua atitude, ao seu comportamento para com a palavra de Deus, para com aquilo que Deus quer declarar ao seu coração. Você quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida? Dê valor à palavra de Deus. Seja forte para guardar a palavra e corajoso para viver esta palavra todos os dias com integridade e fervor. Meus amados, nós precisamos ter atenção e cuidado para fazer exatamente aquilo que a palavra nos manda fazer. Todos querem prosperar nos seus caminhos, ser bem-sucedidos, mas poucos querem fazer o que a palavra diz. Querem os benefícios do Calvário, mas poucos valorizam, poucos agradecem esse preço tão alto pago pelo Senhor lá na cruz, no Calvário. E aqui a parábola nos diz que o semeador lançou a sua boa semente, mas uma parte caiu na beira do caminho. Então representa aquelas pessoas com o coração duro, que não dão valor à semente, não se entregam à palavra,
As aves vieram e roubaram a semente, e isso representa tudo aquilo que rouba a atenção das pessoas. Jesus disse que Satanás vem e rouba essa semente com facilidade, porque essas pessoas estão distraídas, porque essas pessoas não prestam atenção, porque elas não conseguem entender. Elas ouvem, mas não dão valor. E outra parte da semente caiu em solo pedregoso. Ali, meus amados, não pode dar fruto. São pessoas superficiais, duras, que querem resultados imediatos. Não perseveram, desistem com facilidade. Essas permanecem por um tempinho e logo vão esmorecendo. Elas não têm persistência, ousadia em enfrentar os desafios para ir além. Essas pessoas não suportam muita coisa. Se houver algum preço, uma renúncia ou um desafio, elas desistem. Não é fácil consolidar e discipular pessoas assim. Se permanecem, elas não priorizam o reino de Deus. Mas outra parte da semente caiu num solo espinhoso. E espinhos são todas as preocupações, dúvidas, aflições com as coisas desta vida. Representa pessoas que vivem correndo para lá e para cá, somente através de busca por mais, atrás dos seus interesses. Essas pessoas colocam o reino de Deus em segundo lugar, porque elas ainda estão tão fascinadas com as coisas deste mundo, querem se dar bem na vida, querem ter status, querem ter privilégios, querem ter sucesso no mundo, mas não estão dispostas a viver verdadeiramente para o Senhor Jesus. Elas até vêm à igreja, até vivem um certo tempo, desde que elas não tenham que abrir mão de nada que lhes dá prazer. Agem como se elas não precisassem do Senhor. E neste caso, a palavra é sufocada e a semente morre. Mas houve também aquela palavra, aquela semente que foi semeada em terra boa. A boa terra é aquela que recebe a palavra no coração. Essa pessoa é fácil de consolidar, ela mesma procura, ela é fácil de discipular, ela vai em busca, ela quer um relacionamento mais íntimo com o Senhor, ela não falta no culto, ela não falta na célula, ela demonstra sede e fome de aprender mais de Deus. Ela tem o seu momento diário com o Senhor, ela tem o seu devocional, o seu momento de oração, de adoração, e ela quer estar mais pertinho de Jesus. E como disse o próprio Senhor Jesus, esta semente frutifica a 100, a 60 ou 30 por um. No mínimo frutifica 30 vezes mais. Olha a colheita. Esta passa por todo o processo, continua firme, continua guerreando, continua lutando, sempre querendo mais, sempre crescendo, sempre se capacitando e querendo e revendo a sua vida para ver se há algo para melhorar, para se santificar. O fervor continua e neste caso se torna discípulo, líder, modelo. Esse tipo de terra fala do nosso coração. Fala de um coração fértil, ensinável, maleável, submisso, fervoroso, que tem fome e sede da presença de Deus, que quer saber mais de Deus, mais dos atributos de Deus. É claro que fervor aqui não fala só de barulho, mas de sensibilidade. Não fala só de choros e gritos.
tudo isso. Pode fazer parte, mas não é tudo. A pessoa às vezes pode estar aparentemente até fria, mas lá dentro, no coração dela, há uma chama que arde, que ela quer mais, ela tem tanta fome e sede de Deus, que não a deixa desistir de maneira alguma. Existem pessoas mais espontâneas, extrovertidas, e outras mais fechadas e introvertidas. Tudo depende da personalidade, dos temperamentos, das heranças, mas se for uma boa terra, frutificará. Uns mais, outros menos, mas o que importa é dar fruto e esse fruto permanecer. Jesus disse que ele chegar na videira e encontrar só galhos e não tiver frutos, será cortada fora. Vigie. Atenção, meus amados. Precisamos voltar a meditar nessa palavra. Uma pessoa que se desvia é porque não permaneceu firme na palavra. Não importa o que o meu irmão do lado faz, diz, o que importa é o meu relacionamento com a palavra de Deus, com Deus, a minha comunhão com o Senhor. Se eu estou disposto a buscar mais, a fazer renúncias, a enfrentar desafios, para estar mais pertinho do meu amado. E quem permanece firme na palavra, ele jamais tropeça. Porque nós podemos ver que em Ezequiel, no capítulo 3, Deus nos manda pregar para os dois tipos de pessoas. O perverso, para que se converta e não morra no pecado e assim se salve. E também ao justo que já está convertido e assim, para que ele não se desvie do caminho, para que ele não tome uma rota alternativa, para que ele não busque atalhos e assim ele viva e não morra. Para frutificar, a semente tem que entrar no solo e morrer. O que significa isso? Quem não morre para si mesmo, para o seu ego, para os seus próprios interesses, para os seus próprios prazeres, nunca frutifica como Deus quer. Muitos terminam sozinhos porque não quiseram fazer as suas vontades morrer. Morte significa renúncia. Renúncia da minha vontade, do meu orgulho. É preciso renunciar ao orgulho. E isto significa obedecer. Nenhum líder dá um comando para o mal dos discípulos. Não. Eles são instruídos por Deus. O segredo para ter sucesso nos relacionamentos é aprender a obedecer comandos. E isso já é um sinal de que a pessoa morreu para si mesmo e agora vive para Deus. Jesus Cristo disse que o grão de trigo tem que morrer, ficar só. Grão representa a nossa vida. A morte nesse caso não é uma morte física. E mesmo se fosse, não seria o fim. Mas aqui não fala dessa morte física, fala da morte do velho homem, da velha natureza, da velha carne pecaminosa, e nesse caso é o prenúncio, uma passagem para a ressurreição. Em Cristo somos novas pessoas, pois nele nascemos de novo. Todas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, segundo o querer do nosso Pai. Em Deuteronômio 22 diz que não devemos semear dois tipos de semente. Deus não quer e nem espera que eu e você vivamos uma vida dupla. Uma coisa na igreja e outra completamente diferente em casa, no emprego, no colégio.
Não podemos semear nossa vida com duas espécies de sementes. Não, nós precisamos decidir. Se eu e você somos nova criatura, a semente da velha natureza não faz mais parte das nossas vidas. É uma questão de ser ou não ser, ou é ou não é. Nossa única semente vem do Deus vivo, que é a palavra, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que o que é nascido de Deus não vive mais na prática da mentira, na prática do pecado, não tem mais prazer em pecar, ele busca se santificar a cada dia mais, a vestir vestes de louvor, porque o que vive nele agora é a divina semente e ele não quer mais viver pecando. Ele sente o coração apertado quando ele faz algo errado e ele não quer frustrar nem decepcionar o seu amado. Pecado em nossa vida já não é mais um hábito. Às vezes acontece de nós nos irarmos, xingarmos alguém, mas imediatamente você pede perdão. Para uma nova natureza, esse pecado é a exceção das exceções. Tem gente que vive mentindo, tem gente que vive murmurando, tem gente que vive falando mal dos outros. Não, isso já morreu. Você precisa saber que isso já morreu. Nós já morremos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. O melhor lugar para estarmos é na sala do trono de Deus, onde tudo é perfeito, onde tudo é santo. E então estamos assentados em lugares celestiais, acima de todas as coisas. Não saia do seu nível espiritual, pelo contrário, continue a crescer, continue a buscar mais, continue a amadurecer e a prosperar em Deus. Queridos, o problema não está na semente. Jamais esteve na semente, porque a semente é muito boa. A semente é perfeita, é maravilhosa. O problema está no solo. Que tipo de solo eu e você somos? Você já entregou sua vida completamente ao Senhor Jesus? A semente tem sido lançada em seu coração, dia após dia. Então, deixa germinar e você verá bons frutos a partir dessa semente perfeita, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe você.